Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë, parte 17. O Sr. Rochester confessou estar desconcertado. Disse ele. O que você faria, Adele? Ponha o cérebro para funcionar. Que tal um vestido feito com uma nuvem branca ou cor-de-rosa? E ela poderia cortar uma echarpe bastante bonita de um arco-íris. Ela fica muito melhor do jeito que está, concluiu Adele. Depois de refletir por algum tempo, além disso, ela ficaria cansada de viver somente com o senhor na lua. Se eu fosse, Madame nunca concordaria em ir com o senhor. Ela já concordou, deu sua palavra, disse Rochester. Mas o senhor não tem como levá-la para lá. Não existe uma estrada que vá à lua. É tudo ar, e nem o senhor nem ela sabem voar. Adele, olhe para aquele campo. Estávamos agora fora dos portões de Thorneyfield, rolando suavemente pela estrada lisa até Millcote, onde a terra fora bem aplainada pela tempestade e onde as cercas vivas baixas e as árvores imponentes dos dois lados brilhavam verdes e recém-lavadas pela chuva. Naquele campo, Adele, eu estava andando à tardinha, há cerca de 2 semanas, no fim daquele dia em que você me ajudou a preparar o feno, e como eu estava cansado de juntar o trigo com o ancinho, sentei-me para descansar numa escadinha. Peguei então um caderno e um lápis e comecei a escrever sobre um infortúnio que me aconteceu faz muito tempo e sobre o desejo que eu tinha de que dias melhores viessem. Eu escrevia muito depressa, embora a luz do dia estivesse indo embora, quando algo se aproximou pelo caminho e parou a 2 metros de mim. Olhei em sua direção. Era uma coisinha com um véu de gaze na cabeça. Pedi que se aproximasse. Logo estava diante dos meus joelhos. Eu não lhe disse nada, e a criatura também não falou comigo usando palavras, mas pude ler em seus olhos e ela nos meus, e nossa conversa sem palavras assim se deu. Era uma fada vinda da terra dos elfos, foi o que me disse, e sua missão era me fazer feliz. Com ela eu deveria deixar o mundo e ir para um lugar solitário, como a lua, por exemplo. E ela indicou com a cabeça o crescente que nascia sobre Raiú. Falou-me da caverna de alabastro e do vale de prata onde poderíamos viver. Eu disse que gostaria de ir, mas recordei a ela como você fez comigo que não tinha asas para voar. Oh, respondeu então a fada, isso não tem importância. Eis aqui um talismã que vai remover todas as dificuldades. E ela me entregou um belo anel de ouro. Coloque isto, ela disse, no quarto dedo da minha mão esquerda e serei sua, e você será meu. E vamos deixar a terra e criar nosso próprio paraíso lá no alto. Ela indicou mais uma vez a lua, com um gesto da cabeça. O anel, Adele, está no meu bolso, da minha calça, sobre o disfarce de um soberano, mas pretendo logo transformá-lo em anel outra vez. Mas o que tem a madame a ver com isso? Não ligo para fadas. O senhor disse que era Madame Jane Eyre que levaria para a lua. Madame é uma fada, ele disse, sussurrando misteriosamente. Com isso, eu disse a ela que não ligasse para as brincadeiras dele. De sua parte, ela demonstrou um fundo de genuíno ceticismo francês, denominando o Sr. Rochester como um brincalhão e assegurando-lhe que não fazia caso de nenhum dos seus contos. Ela estava certa que fadas ou duendes, seja lá quem for, não apareciam para ele, não lhe davam anéis, nem lhe ofereciam para ir viver com ele na lua.
A hora transcorrida em Millcote foi um tanto incômoda para mim. O Sr. Rochester me obrigou a ir a um depósito de seda. Ali deu-me ordens de escolher meia dúzia de vestidos. Eu estava detestando tudo aquilo e pedi permissão para adiar a tarefa. Não, tinha que ser agora. A custa de pedidos expressos, em sussurros veementes, reduzia a meia dúzia a apenas 2 vestidos. Estes, porém, ele jurou que iria escolher ele mesmo. Observei com ansiedade seus olhos passeando pelos mostruários vistosos. Ele os fixou num opulento vestido de seda do mais brilhante tom de ametista e um outro, soberbo de cetim rosa. Eu lhe disse, numa nova série de sussurros, que ele bem poderia me comprar um vestido de ouro e uma touca de prata. Eu certamente não queria me aventurar a usar as roupas que ele escolhia. Com infinita dificuldade, pois ele era teimoso, feito uma pedra, consegui convencê-lo a trocá-los por um vestido sóbrio, mais simples, de cetim preto e outro de seda cinza perolada. Por ora, vou deixar passar, disse Rochester, mas ainda ia querer me ver brilhando como um canteiro de flores. Fiquei feliz ao tirá-lo do depósito de seda e depois de uma joalheria. Quanto mais coisas ele comprava para mim, mais o meu rosto queimava, com uma sensação de incômodo e de degradação. Quando voltamos para a carruagem e eu me recostei febril e exausta no assento, lembrei que, no calor dos eventos sombrios e esplendorosos, eu tinha esquecido completamente a carta de meu tio John Eyre, a senhorita Reed. Sua intenção de me adotar a fazer de mim sua herdeira seria de fato um alívio, pensei, se eu tivesse uma pequena independência. Não poderei suportar ser vestida como uma boneca pelo Sr. Rochester, ou ficar sentada como uma segunda Danae, com a chuva de ouro caindo ao meu redor. Vou escrever à Ilha da Madeira no momento em que chegar em casa e dizer a meu tio John que vou me casar. E com quem? Se eu tivesse a perspectiva de um dia trazer ao Sr. Rochester um incremento à sua fortuna, poderia tolerar melhor ser sua esposa. E algo aliviada por essa ideia, que não deixei de pôr em prática naquele dia, arrisquei-me uma vez mais a encontrar o olhar do meu senhor e amante, que buscava o meu de maneira pertinaz, embora eu desviasse tanto o rosto quanto os olhos. Ele sorriu e achei que aquele sorriso era como que um sultão, no momento de enlevo e carinho, poderia conceder a um escravo, que o seu ouro e as suas pedras preciosas tivessem enriquecido. Apertei vigorosamente sua mão, que estava sempre em busca da minha, e a devolvi a ele vermelha de pressão apaixonada. Não preciso olhar para mim desse jeito, eu disse. Se olhar, usarei apenas meus velhos vestidos de Lowood até o fim do capítulo. Vou me casar usando esse tecido de algodão lilás. O senhor pode fazer uma túnica com a seda cinza perolada e uma infinita série de coletes com cetim preto. Ele riu e esfregou as mãos. Ah, que maravilha vê-la e ouvi-la! Ele exclamou. Ela não é original? Não é mordaz? Eu não trocaria esta inglesinha pelo harém inteiro do grande turco, olhos de gazela, formas de uri e tudo mais. A alusão ao Oriente mais uma vez me incomodou. Não vou tolerar vê-lo a 1 centímetro de um harém, eu disse. Portanto, não me considere equivalente a um. Se lhe interessa algo dessa ordem, então vá embora, senhor, para os bazares de Istambul, sem demora, e comece a comprar escravas com um pouco do dinheiro que parece estar tendo dificuldade em gastar satisfatoriamente por aqui. E o que vai fazer Jane enquanto eu estiver barganhando tantas toneladas de carne e uma coleção tão grande de olhos negros? Vou me preparar para o trabalho de missionária, pregando a liberdade aos que
se encontram escravizados, inclusive as mulheres do seu harém. Serei admitida e incentivarei um motim, e o senhor Pachá, em sua carruagem de 3 cavalos, no instante vai ser aguilhoado por nós. Também não consentirei em libertá-lo até que tenha assinado um acordo, o mais liberal que um déspota jamais escreveu. Ficarei entregue à sua piedade, Jane. Eu não terei piedade alguma, brinquei. O Sr. Rochester, se o senhor suplicasse com um olhar como esse, enquanto me olhasse assim, eu teria certeza de que seu primeiro ato, quando liberado, seria violar os termos de qualquer acordo que viesse a assinar sob coerção. Ora, Jane, o que você quer? Temo que vá me obrigar a uma cerimônia privada de casamento, além de que é realizada diante do altar. Vejo que há de estipular termos peculiares. Quais serão? Só quero uma mente tranquila, Senhor, e não sobrecarregada por inúmeras obrigações. Lembra-se do que falou sobre Celine Varens, sobre os diamantes e as quixemiras que lhe deu? Não serei sua Celine Varens inglesa, continuarei sendo a educadora de Adele. Desse modo, terei moradia e alimento, além de 30 libras por ano. Meu guarda-roupa virá desse dinheiro, e o senhor não me dará nada além de quê? De seu afeto, e se eu lhe der o meu em retribuição, a dívida estará paga. Bem, em termos de plácida impertinência e por orgulho inato, você não tem igual, Jane, disse ele. Aproximávamos agora de Thornfield. Gostaria de almoçar comigo hoje? Rochester perguntou enquanto cruzávamos os portões. Não, obrigada, senhor. E por que não? Obrigada, posso saber? Nunca fiz uma refeição com o senhor e não vejo motivo para fazer agora. Até o quê? Você adora minhas frases. Até eu não poder mais evitar quando formos casados, senhor. Acha que eu, como feito um ogro ou um espírito que ataca cadáveres a ponto de temer me acompanhar no almoço? Não tenho opinião formada sobre o assunto, senhor, mas quero seguir como de costume por mais um mês. Abrirá a mão da sua escravidão de educadora imediatamente, Jane. Na verdade, não abrirei, senhor. Se me perdoa, seguirei como de hábito. Vou ficar fora do seu caminho o dia todo, como estou acostumada. Pode mandar me chamar à noite, quando estiver disposto a me ver, e eu irei, mas em nenhum outro momento. Quero um charuto, Jane, ou um punhado de rapé, para me reconfortar diante de tudo isso. Como diria Adele, infelizmente não trago comigo nem meu estojo de charutos, nem minha caixa de rapé, mas ouça, Jane, agora você está no comando, pequena tirana, mas em breve minha hora vai chegar e quando eu tiver me apoderado de você, vou, metaforicamente falando, prendê-la a uma corrente feito esta, tocando a corrente de seu relógio de bolso. Sim, pequena criatura formosa, vou trazê-la junto ao peito de modo a não perder minha joia. Disse isso enquanto me ajudava a descer da carruagem. Em seguida, enquanto ele tirava Adele dali, entrei em casa e me retirei aos meus aposentos no andar de cima. Rochester me chamou à sua presença como de hábito, à noite. Eu preparara uma ocupação para ir, pois estava determinada a não passar todo o tempo numa conversa tete a tete. Lembrava-me de sua bela voz, sabia que gostava de cantar. Bons cantores geralmente gostam. Eu não era boa cantora e, de acordo com o julgamento dele, tampouco boa musicista, mas me encantava ouvir música bem executada. Assim que o crepúsculo, essa hora propícia ao romance, começou a baixar sua flâmula azul e estrelada sobre a gelosia, eu me levantei, abri o piano e lhe roguei, pelo amor dos céus,
que me presenteasse com uma canção. Ele disse que eu era uma bruxa caprichosa, que preferiria cantar em outro momento, mas afirmei que não havia outro momento melhor que o presente. Ele perguntou se eu gostava da sua voz. Muito, respondi. Eu não queria alimentar aquela suscetível vaidade, mas, daquela vez, e por questões de conveniência, estava disposta a adulá-la e mesmo estimulá-la. Então, Jane, você precisa tocar o acompanhamento. Muito bem, senhor, eu vou tentar. Não garanto nada. De fato, tentei, mas fui logo removida do banquinho e denominada uma coisinha desajeitada. Ele me empurrou, sem cerimônia, para o lado, precisamente o que eu queria, e usurpou meu lugar, passando a acompanhar a si mesmo, pois sabia tocar tão bem quanto cantar. Fui depressa para o recanto junto à sala, e enquanto ficava sentada ali, olhando para as árvores imóveis e o gramado ao crepúsculo, lá fora uma doce ária foi cantada em tons melodiosos e com os seguintes versos: o amor mais puro que um coração jamais em seu âmago ardente viveu, em cada veia, com intenso fervor, a correnteza do ser verteu. Se ela achava, tudo era esperança. Sua partida causava-me dor. O acaso que atrasava seus passos era em minhas veias torpor. Que sublime enlevo seria, assim como eu amava, ser também amado. A esse ser querer eu me devotava, cego e arrebatado. Mas amplo e ermo era o espaço que nossas vidas teimavam em separar, e perigoso como o fervilhante impeto das ondas traiçoeiras do mar, e como um caminho infestado de bandidos, uma floresta ou descampado, entre nossos espíritos se interpunham o forte e o direito, o furioso e o desolado. Enfrentava perigos, desprezava obstáculos, muitos presságios eu desafiei. Toda ameaça, importúnio ou advertência, impetuosamente ignorei. Meu arco-íris vinha ligeiro e, como num sonho, eu voava, pois esse fruto da chuva e da luz, glorioso, se descortinava. Nas nuvens que tristes se esvaem, suave e formoso, encanto ainda brilha. Pouco me importam que imensa tragédia preparam, ou que armadilha. Neste doce momento não conta, se tudo o que esmaguei em minha andança, mais tarde venha furioso e célere proclamar sua amargura vingança. Ainda que o ódio me derrube e o direito decida me exilar, e a força, rangendo os dentes, inimizade eterna me venha jurar. Meu amor pôs a mão delicada na minha com confiança e jurou que em sagrado matrimônio nossa natureza fará sua aliança. Meu amor jurou, selando com um beijo, viver comigo e morrer ao meu lado, e por fim encontro meu sublime enlevo, assim como eu amo, sou também amado. Ele se levantou e veio em minha direção, e vi seu rosto iluminado, seus olhos de falcão brilhando, e ternura e paixão em cada traço. Senti-me intimidada por um momento, e em seguida reagi. Uma cena cortês e uma demonstração ousada, e eu não iria admitir, e corria o risco de testemunhar ambas. Uma arma de defesa devia ser preparada. Umedeci a língua. Quando ele estava ao meu lado, perguntei com aspereza com quem ele iria se casar. Era uma pergunta estranha de ser feita por sua querida Jane. Mesmo eu a considerava muito natural e necessária. Ele falava de sua futura esposa morrendo com ele, o que queria dizer com essa ideia pagã. Eu não tinha a intenção de morrer com ele. Disso podia ter certeza. Tudo o que ele queria, tudo por quanto rezava,
era que eu vivesse com ele. A morte não era para mim. Na verdade, não era. Eu tinha tanto direito à vida como todos os seres que aqui estão. Fui então chamada de coisinha difícil, ao que ele acrescentou que qualquer outra mulher teria se derretido até a medula ao ouvir versos como aqueles cantados em seu louvor. Garanti-lhe que eu era difícil por natureza, muito dura, algo que ele veria com frequência, e que, além do mais, estava determinado a lhe mostrar pontos negativos do meu temperamento antes que aquelas 4 semanas terminassem. Ele precisava saber que tipo de barganha fizera, enquanto ainda havia tempo de decidir o acordo. Será que eu poderia ficar quieta e falar de maneira racional? Eu ficaria quieta se ele quisesse. Quanto a falar de maneira racional, podia me gabar de estar fazendo isso naquele exato momento. Ele se irritou, resmungou, reclamou. Muito bem, pensei. Pode ficar furioso, impaciente o quanto quiser, mas este é o meu melhor plano para lidar com o Senhor. Tenho certeza, gosto do Senhor mais do que sou capaz de dizer, mas não vou afundar num estado sentimental patético. E com isso vou mantê-lo longe da beirada do precipício também, e resguardar, além do mais, com esse pungente auxílio, a distância entre nós dois, mais verdadeiramente propícia a beneficiar a ambos. Aos poucos fui fazendo com que ele ficasse consideravelmente irritado. Então, quando se retirou, exasperado, à outra extremidade da sala, eu me levantei e fui dizendo: Desejo-lhe uma boa noite, senhor. À minha maneira natural e respeitosa, escapuli pela porta lateral.